Fiz muita força aqui, eu me rasguei. É a tal, como é que é, de laceração, né, que eles falam que acontece natural do útero, lá por dentro do útero. Aí eles até falaram assim, que estavam tentando parar a quantidade de sangue, só que tava vindo um fluxo grande, não tava parando de forma nenhuma. Aí eles falaram, o bloco. Só que eu não tava entendendo, porque estavam falando por palavras, por meio de palavras, e eu tava interessada em cuidar meu filho. Aí eu falava pro meu marido, vai ali ver o Davi, vai ali, por causa que eles levaram ele pra uma salinha do lado. E eu tava preocupada com o Davi, eu queria saber como é que ele tava, se ele tava bem, como ele nasceu prematuro, eu tava preocupação, né, a mais, né, querendo ver se ele tava bem. E meu marido, e ele um pouquinho espiava, um pouquinho ele vinha um pouquinho em mim, espiava ele, só que eu não entendia, né? E meu marido tava muito preocupado comigo, porque ele viu que o Davi tava bem, mas eu não tava bem. Então ele tava vendo que eu tava tendo uma hemorragia, galera. É, uma hemorragia. E eles falaram, o bloco, né? Aí eu pensei, bloco que eu saiba é bloco cirúrgico, não é? E era o bloco cirúrgico. Aí eles estavam falando se ia ser necessário me levar pro bloco cirúrgico por causa que o sangue não tava parando. Só que, graças a Deus, não cheguei a ir pro bloco. Mas foi por muito pouco que eu não fui pro bloco, gente. Muito pouco. Pouquíssimo. Porque eles estavam tentando estancar o sangue. Aí teve uma enfermeira que disse, eu acho que agora tá estancando. Aí estancou. Aí eles colocaram, né, os panos, as coisas assim pra cobrir. E eles falaram pra mim ficar sentada lá na queta. Aí eu fiquei. Aí passou uma meia hora. Aí eles falaram pra mim tentar me levantar. Pra mim ir pra cadeirinha de rodas pra poder ir pro quarto. Aí eu fui me levantar da cama de boa. Só que quando eu fui me levantar, gente, me deu uma tontura tão grande. Eu senti uma fraqueza tão grande assim do meu corpo. Eu senti que eu não mandava no meu corpo, gente. Por causa que eu não tinha força com o meu corpo. Aí eu quase caí. Aí falaram, não, senta de novo. Aí eu sentei. Aí eu pensei, tá, deve ser normal devido a que eu fiz força. E como eles falaram que eu perdi sangue. Só que eu não tinha noção do quanto de sangue. Eu tive uma hemorragia bem grande, gente. Foi bastante mesmo. Aí, tá, voltei a deitar e passou mais meia hora. Sei que quando eu fui pro meu quarto, já era mais de meia-noite, eu já tava de aniversário. Eu comecei a fazer o aniversário do meia-noite lá, no quarto que eu tive o Davi. Que eu fiquei muito tempo esperando pra mim melhorar. Aí depois de um bom tempo, eles me mandaram me levantar de novo. E de novo eu não consegui. Meu corpo tava super fraco, sem força nenhuma. E lembrando que nesse dia eu tinha me acordado em jejum. Permaneci em jejum, porque na hora do almoço foi a hora que a gente foi pro hospital. E lá eles me deram, depois assim, quando já era de tarde, um copo de café com leite com uma recheadinha, mas eu consegui comer só um pedacinho e um pouquinho. E o que eu comi eu vomitei tudo, de tanta dor que eu senti, eu vomitei tudo, gente. Não ficou nada no meu estômago e eu já tava sem nada. Então eu tava super fraca e ainda tive essa hemorragia. Só que, graças a Deus, eu tava com Deus, então tudo deu certo. E depois, aí eles me levantaram bem devagar da cama, pela terceira vez. Aí eu me levantei, aí não tontei tanto que eles botaram a cadeira bem próxima de mim, aí eu já me sentei e fui com meu bebezinho no colo e meu marido com as nossas coisas pro quarto. Aí chegando lá tava a minha mãe, né, que até ela tava escondidinha lá, por causa que não podia ficar duas pessoas, né, mas ela ficou. Isso daí, gente, claro que foi, que nem eu falei, no dia 30 de setembro do ano passado, então não existia nada de coronavírus, não nada pra pensar em aglomeração, gente. Tanto que meu filho já tem 9 meses. Aí ela tava lá, aí eu falei pra ela, ai, sai do banheiro, que ela tava escondida no banheiro, gente. Aí ela saiu do banheiro e tava lá eu, meu marido e o meu bebezão, nosso filhinho, o Davi, e ela conheceu ele. Aí ela ficou comigo e com o meu marido aquela noite, que era de noite, né, até de manhã. Aí de manhã uma enfermeira foi lá e viu que eu tava com duas pessoas, que meu marido tava sentado na cadeira e a minha mãe sentada no meu lado da minha cama. E aí ela falou, não, só pode ficar um. Aí a doutora achou que a gente tava com duas pessoas que ia trocar, né? O acompanhante que pode trocar. E aí, então meu marido foi embora e minha mãe ficou comigo. Até a hora de tarde, que aí depois ele foi em casa, tomou um banho, se arrumou assim e voltou. Aí, quando ele voltou, que a minha mãe foi embora. Mas foi muito bom, gente, que eu fiquei com a minha mãe.
Aí a minha mãe trocou meu filho, cuidou dele, por causa que eu tava super fraca. Eles falavam pra mim que não fazer força e quando eu fosse no banheiro, alguém tinha que ir me segurando, porque eu tava muito fraca, eu tinha perdido muito, muito sangue. Só que aí acabou que a gente ficou no hospital 6 dias. A gente saiu... a gente entrou na segunda e saímos no domingo. Deu quase uma semana. A gente saiu no domingo de tarde. Isso mesmo, domingo de tarde. E aí ficava nisso. A minha mãe foi embora, meu marido voltou, aí ele ficou comigo de noite. Aí minha mãe, como ela mora em Pelotas, ela voltou pra Pelotas. E meu marido só que ficava nisso, de indo em casa e comprava alguma coisa pra gente comer e voltava nesses 6 dias aí que a gente permaneceu lá no hospital. Aí eu vou contar agora pra vocês qual o motivo que a gente ficou tanto tempo. Tem gente que vai num dia, vai no outro e já volta, ou 2 dias deu. Foi porque como eu tive hemorragia, eles me examinando, eles viram que eu tinha ficado com uma anemia muito grande. E aí, depois de 2 dias, no terceiro, que era quando eu iria embora, no caso, eles falaram que eu não ia embora, porque eu tava com uma anemia muito grande, que eles fizeram aquelas coleta de sangue, uma série de exames, e viram que eu tava com uma anemia grande. Aí eles me deram 2 bolsas de sangue, gente, 2 bolsas pra mim tomar de sangue, mais uma bolsa grande de ferro, porque eu tava com uma anemia muito grande, que nem eu falei pra você, a gente perde bastante sangue. Tá, aí passou esse dia, depois que eu tomei esse sangue, aí, né, pra eles eu melhorei, porque graças a Deus eu tava bem de saúde, gente, eu tava fraca, né? Aí, então, quando eu ia dar alta, eles, né, fazem exames, assim, pra ver como é que tá a criança, né, também, pra criança poder dar alta, né, bem de saúde, essas coisas todas. E aí eles viram que o Davi tava ficando com tal do amarelão. Gente, aquela tal do amarelão. E aí ele teve que ficar pra tomar um banho de luz. É uma luz azul, é dentro de um tipo de uma incubadora, assim, com uma luz azul, gente. É bem triste, é bem ruim, porque de 10 em 10 minutos aquela máquina dispara e tem que ir lá ficar apertando pra desligar. E virando a criança de um lado pro outro, de um outro jeito, peladinho. Pra pegar bem no corpinho, pra poder expelir, né? Pela urina e pelas fezes. Que é alguma coisa tipo, como é que é, do fígado, sei lá, da criança, que a criança não consegue pôr pra fora na hora que nasce, essas coisas, e aí tem que fazer esse procedimento pra pôr, pra não dar nada de ruim na criança, porque senão pode dar algum problema na criança. É isso, gente, é bem sério. E eu tava chorando, porque eu tava fraca, eu tava sentimental, eu tava querendo ir pra casa. Eu não conseguia dormir lá, gente. Eu juro, gente, eu não conseguia dormir. Era barulho das pessoas que entravam e saíam. Tinha gente que dava alta e entrava outra pessoa e conversavam. E eu tava lá, então eu tava ficando já até num início, acho, de depressão, de estar lá dentro. Eu queria ir embora e não podia. E eu antes não podia por mim, aí depois não podia por causa do meu filho. Mas que nem eles falaram, pelo lado bom, que aconteceu isso, que eles viram esse tal do amarelão enquanto a gente tava lá ainda, que aí eu pude ficar perto do meu filho e mais com meu marido, no caso de meu acompanhante, né, cuidando da gente. E aí foi assim, gente, aí ele ficou tomando esse banho de luz mais de 24 horas, gente, acho que foi 1 dia e meio, aí a gente ficar todo tempo desligando esse barulhinho, toda noite, até na hora de dormir. Então, como é que alguém vai dormir de 10 em 10 minutos tendo que se acordar pra apertar a luz? Não tem como. Preocupado com o que ia acontecer, né? E para ele dar alta, ele tinha que diminuir bastante o número desse negócio que ele tinha que expelir, né? Pelas fezes e pela urina. E aí, graças a Deus, depois no domingo de tarde, foi quando eles fizeram os últimos exames dele, coleta de sangue e tudo mais, e deu que tava já um número já baixando, mas ele tinha que seguir ainda fazendo cocôzinho e xixi pra expelir bem, né? Todo esse negócio, né, que fica aí no fígado. Eu não sei bem, gente, mas é mais ou menos assim mesmo. Aí, então, a gente conseguiu vir embora pra casa, felizes da vida, que aí a gente deu alta, o Davi já saiu de lá, do hospital já
com a carteirinha dele do SUS, né? Que eles dão já o número do SUS, com a certidão de nascimento, né? Graças a Deus, registradinho, bonitinho lá. E com o número do CPF, né, gente? Que é o que sai agora lá do hospital já com essas documentações. E aí é o nosso grande Davi Luca Lopes Leal da Silva. Ficou o nome da mamãe todo, mais o da Silva do papai. E então, depois disso, então só foi festa, graças a Deus. A gente conseguiu vir pra casa. E tá tudo bem agora aqui. Eu e meu filho feliz, meu marido. E ficou tudo bem depois disso, né, gente? Então, gente, não se inscreve no meu canal. Dá like aí, vamos botar pra subir. E é isso, um beijo no coração de vocês, gente. Se cuidem, cuidado com o coronavírus. Um beijão. E é isso aí, gente. Tchau.